A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios capítulo 18 e o versículo 21. Hoje eu quero falar sobre uma área que conheço bem e que a Bíblia manda a gente prestar muito atenção a ela: a comunicação. O sábio Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua. É como se Salomão estivesse dizendo, em outras palavras, a vida e a morte estão no poder da comunicação, do seu relacionamento. Porque a comunicação produz vida ou morte nos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá dos seus frutos. Ou seja, resumindo tudo, nós podemos avivar ou matar os relacionamentos. Isso vai depender muito de como a gente se comunica. Porque a nossa língua deve ser medicina que cura e não veneno que mata. Ela deve ser bálsamo, bálsamo que restaura e não fogo que destrói. A palavra do Senhor diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Devemos falar a verdade, mas em amor. A palavra de Deus continua nos ensinando que da nossa boca não deve sair palavras torpes, não. As palavras boas para edificação, conforme a necessidade, transmitindo graça aos que ouvem. Como anda a sua comunicação? Porque eu sempre costumo dizer que aquilo que a gente fala pode construir, edificar, ou também pode colocar um relacionamento abaixo, uma amizade abaixo. Vai depender muito daquilo que a gente fala. E o curioso é que quando eu estava lendo Provérbios aqui, o Senhor me fez lembrar também que não é só também as palavras certas, é também saber dizê-las no momento certo. Porque muitas vezes as palavras são verdadeiras, são certas, mas estão sendo ditas no momento errado. É por isso que também o próprio sábio Salomão diz que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é uma palavra dita ao seu tempo. Tudo que a gente fala tem que ser bem temperado, como diz a própria palavra. Temos que pesar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, porque isso pode trazer consequências terríveis. Eu mesmo já ouvi alguém dizer: eu estou fora da igreja por causa de uma palavra. Olha que coisa interessante. E ao mesmo tempo assustadora, assombrosa. Você já ouviu isso? Alguém dizer: rapaz, eu estou fora da igreja por causa de uma palavra que fulano me disse. Que talvez para fulano isso não tenha significado muita coisa. Ele acha que abriu a boca, falou alguma coisa, quem não gostou, paciência, mas ele mesmo não sabe as consequências, o peso das suas palavras. É por isso que Salomão diz com muita sabedoria que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitas vezes nós estamos comendo frutos amargos, frutos daquilo que a nossa língua proferiu. É por isso que Jesus ensina um princípio que eu acho tremendo e maravilhoso. E eu aplico isso desde criança na minha vida. Sabe o que é que Jesus diz nos evangelhos? Tudo aquilo que tu queres que as pessoas te façam, faze a elas também. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu coloquei isso como princípio na minha vida desde criança, desde a minha adolescência. Eu sempre procurei entender uma coisa: se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem os outros. Se eu quero ouvir palavras que edificam, eu também tenho que proferir palavras que edificam.
Se eu quero ser abençoado, eu também tenho que abençoar as pessoas. E detalhe, prestar bem atenção em que momento essas palavras estão sendo ditas. Porque tem muita gente por aí que diz: eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Isso é importante demais. A sinceridade, a verdade, o senso de justiça, tudo isso é imprescindível, é indispensável. Tudo isso é fundamental na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, claro. Isso é fundamental. Mas é importante também que a gente entenda, é preciso também que a gente reflita que nem sempre as verdades podem ser ditas a qualquer hora. Temos que esperar o tempo, a hora certa, porque é a própria palavra que diz. É o próprio Salomão quem disse: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é uma palavra dita ao seu tempo. Então cuidado com aquilo que você vai falar hoje. Cuidado com aquilo que você vai dizer hoje. Temos que ter muito cuidado. Devemos estar prontos para ouvir. E a palavra diz: tardios para falar. Porque quem muito fala, muito erra. Quem fala sem refletir, acaba sendo açoitado pelo próprio chicote da língua. A comunicação, já diz os estudiosos, que a comunicação é algo extremamente vital para a construção de bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, seja no casamento, na família, na empresa. Aliás, a gente vive até no século da comunicação, né? A comunicação virtual. Mas ao mesmo tempo que a gente vê o boom, a explosão da comunicação virtual, a gente vê também o declínio, a decadência da comunicação na vida real. Eu não sei se você já percebeu, mas hoje nós somos a geração que prefere conversar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas mídias sociais, mas não conseguimos assentar-se em torno de uma mesa para uma refeição em família. Já percebeu isso? Já prestou atenção que não existe mais aquela conversa que existia antigamente? Você passa hoje, por exemplo, pelas praças, os bancos de praças estão vazios. Você chega dentro de casa e a comunicação agora está praticamente inexistente. Porque as pessoas estão se comunicando pelo WhatsApp, pelo Facebook. Há dias atrás eu vinha no carro aqui para a rádio fazer o programa com o Ângelo. E Ângelo me dizia: Ibe, você acredita que eu estava conversando com a minha filha dentro de casa pelo WhatsApp? Foi que aí a ficha caiu, eu desliguei o WhatsApp e fui lá conversar com ela. Ele disse: eu estava conversando de um quarto para o outro com a minha filha pelo WhatsApp. E aí foi quando a ficha caiu, eu joguei o celular para lá, prestei atenção no que eu estava fazendo e disse: não, isso não pode acontecer. Ou seja, isso acontece com ele, acontece comigo, acontece com você. A comunicação virtual está tendo mais importância do que a comunicação real. E as pessoas estão carentes de um abraço, de um aperto de mão, de uma conversa ao pé do ouvido. Você já conversou com seu filho hoje, já conversou com sua esposa hoje, já conversou com seu marido hoje? Eu me recordo que há dias atrás eu assisti um vídeo no Facebook e eu fiquei impressionado com aquela estratégia que um pastor utilizou. A estratégia de evangelização daquele pastor foi a seguinte: ele não foi para o metrô entregar literaturas como a gente muitas vezes vê e faz na pregação do evangelho como estratégia de evangelização. Aquele pastor se vestiu de mendigo, pegou um papelão e escreveu o seguinte: eu não quero um centavo seu, eu só quero um abraço. Eu preciso de um abraço. E aquele pastor, todo travestido de mendigo, ficou ali naquela estação de metrô com esse cartaz nas mãos: eu não quero um centavo seu, eu quero um abraço, eu preciso de um abraço. E as pessoas passavam por ele, indiferentes. Mas algumas pessoas se jogaram nos braços do pastor chorando, achando que estavam abraçando uma pessoa que estava fedendo, um mendigo qualquer.
Mas o pastor estava tão somente maquiado como um mendigo, e as pessoas se jogavam nos braços dele, algumas pessoas chorando, pessoas que iam ao trabalho, pessoas que vinham do trabalho, pessoas que estavam bem arrumadas, mas pessoas que precisavam também de um abraço, estavam também carentes de um abraço, e muitas delas choraram nos braços do pastor, porque estamos precisando dessa comunicação e temos que ter cuidado com essa comunicação, a comunicação real, porque a gente pode gerar morte nessa comunicação. Precisamos entender se ela está sendo transmitida na hora certa, no momento certo, porque o texto diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Mas tem gente por aí que não come do fruto da língua. Outros estão até comendo, mas frutos podres e outros frutos amargos. Porque tem gente por aí com a sua língua plantando vento e querendo colher brisa. Se você planta vento, prepare-se para colher tempestade. É assim que funciona a lei soberana do universo, a lei da semeadura. Tem gente plantando com a língua por aí coisa ruim e querendo colher coisa boa. Não tem como. Não existe como. Você só vai colher aquilo que você plantou. É por isso que Jesus disse: olha, tudo aquilo que tu queres que te façam, faça também às outras pessoas. Estamos vivendo na era da tecnologia da informação. Uma das profissões que mais crescem no mundo é a de TI. Pessoas que trabalham com a tecnologia da informação. Hoje tem aplicativo para tudo. Aplicativo para tudo. Eu me recordo que há um tempo atrás eu conversava com um amigo meu, ele estava dentro de uma loja nos Estados Unidos. E eu conversava com ele, ele conversava comigo e de repente ele começou a andar com um carrinho por dentro da loja e eu vendo ele pelo celular. Ele pegava o celular e dizia: tá me vendo aí, Bistor? Ele só tá aqui, ó, em Washington, tô aqui na capital dos Estados Unidos, aqui fazendo umas compras. Eu conversando com ele, ele me vendo e eu vendo ele. Eu em São Lourenço e ele nos Estados Unidos. Veja a que ponto chegou a comunicação. Vivemos no século da comunicação, onde aquilo que era impossível hoje não é mais. Mas as pessoas, nas suas vidas reais, não estão tendo uma comunicação. Não estão se abraçando. Não estão tendo aquele tempinho para conversar, para dizer: olha, eu vou te ajudar, conta aqui o que é que você está passando. É por isso que o mundo está tão frio, tão gelado. As relações estão tão geladas, tão frias. Já percebeu isso? As pessoas estão tão indiferentes. Estamos vivendo a época da coisificação humana. Não existe outra expressão, é essa mesmo. Estamos vivendo a época da coisificação humana. Você liga a televisão, tem gente aí defendendo um cachorro. Você vai mudar de canal, aí vê alguém defendendo o mico-leão dourado. Aí você muda para outro canal, tem alguém defendendo a baleia jubarte. Aí você vê pessoas defendendo a natureza, mas o próprio ser humano não defende o outro. Estamos cansados de ver aí na televisão crianças recém-nascidas jogadas dentro da lata do lixo. O ser humano gosta mais do cachorro que cria do que outro ser humano semelhante a ele. Essa é a época que nós estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor nesta manhã nos ensina que devemos nos comunicar. E o que é que você tem comunicado? Vida ou morte com a sua língua? Você tem comunicado vida ou morte no seu relacionamento? Porque a comunicação pode produzir isso, vida ou morte. Ontem eu estava no cenáculo da Avenida Cruz Cabral, cenáculo Novas de Paz, e quando todo mundo tinha saído ali para o almoço, eu encontrei com uma irmã, e aquela irmã disse: irmão Ibe, olha, eu não perco o programa, não perco a programação da Rádio Novas de Paz. E de repente quem estava no templo presenciou, aquela mulher começou a chorar e aquele choro veio
impulsionado por um grito, e ela começava a chorar. De repente ela misturava choro com grito, conversando comigo, e eu dizendo a ela: tenha calma, Deus está no controle de tudo. E ela disse: irmão Ibe, eu estou sendo perseguida lá na comissão que eu faço parte. São palavras duras, são palavras que têm me machucado. Só Deus sabe como eu cheguei aqui. E o que tem me sustentado primeiramente é Deus, e depois vocês nessa rádio. Aqui eu vim para o cenáculo hoje para me encher de Deus. E aquela mulher começou a entrar num pranto profundo, num gemido muito grande. Começava a gritar dentro do cenáculo, que as pessoas que passavam ali começavam a olhar para a gente. Sabe por quê? Aquela mulher estava sendo alvo de palavras duras, palavras que estavam gerando morte, não vida. E tem muita gente assim. Você não faz ideia do poder que uma palavra tem. Você não faz ideia. É por isso que hoje você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai dizer. Na igreja, no trabalho, nós temos que pesar as palavras. Pesar as palavras. Porque de repente a gente fala uma coisa que vai machucar alguém, que vai decepcionar alguém. E nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Porque a Bíblia fala, e a palavra do Senhor não erra. A palavra do Senhor, ela é clara em dizer que nós podemos matar alguém. E nós podemos também gerar vida em alguém. Eu fico tão feliz quando eu encontro alguém que diz assim: olha, aquela palavra que o Senhor trouxe tal dia na rádio mudou a minha vida. Olha, aquela palavra que o Senhor ministrou tal dia salvou o meu dia. E eu sempre costumo dizer: não foi eu, é a palavra de Deus, que na minha boca gera vida para você e para mim. Porque de mim mesmo eu nada tenho, mas é a palavra de Deus na sua boca que gera vida para outras pessoas. Muitas vezes, eu estava dizendo isso há dias atrás, lá na escola dominical com os professores, um aperto de mão tem um significado tão grande para alguém. Um abraço pode salvar a vida de uma pessoa. E uma palavra pode ser algo determinante para muita gente. Então é muito importante que você saiba o que é que você vai dizer hoje, o que é que você vai falar hoje, porque isso pode gerar vida, mas isso pode também jogar na sepultura pessoas que precisam tanto de uma palavra que edifique a sua vida. Então pense nisso. Muitas vezes a gente sai de casa dizendo: hoje ele vai me ouvir, hoje ela vai me ouvir. Ele que se prepare e ela também. Porque hoje eles vão ver o que é que eu vou dizer. Não é assim que de vez em quando a gente sai de casa? Hoje na igreja fulano vai ouvir. Ah, vai, se prepare, porque hoje ele vai ouvir. Aí tem outro que diz: ele vai ouvir o que ele queria e o que ele não queria. Ah, vai. Só que a gente muitas vezes não faz ideia do que isso pode causar nas pessoas. Traumas, problemas na psique, pessoas que vão chorar, que vão ser machucadas. Ô irmão Ibe, o que é que eu devo fazer? Eu já estava com a palavra pronta aqui na ponta da língua. Eu hoje já ia dar uma chicotada em alguém. Sabe o que é que você tem que fazer, querido? Pergunta a Jesus. O que é que você vai dizer para ele e para ela hoje? Fale com ele e diga assim: Senhor, como o Senhor foi o mestre, continua sendo e sempre será da palavra, me ensina o que é que eu devo falar, o que é que eu devo dizer, para que as palavras que saiam da minha boca não produzam morte, mas produzam vida.